Você já ouviu a história de um homem que fugiu de Auschwitz? Não só um, mas dois. Então hoje a gente vai conversar sobre essa história. Eu estava muito ansioso e muito empolgado para chegar esse momento e conversar com vocês sobre A Arte da Fuga de Jonathan Friedland. Gente, que livro é esse? E eu já digo a vocês, até avisei lá nos stories, quem me segue lá no Instagram, aqui embaixo tem um link, vai lá me seguir. E quem me segue lá no Instagram, eu já falei que esse, até agora, é o melhor livro do ano. Sim, até agora, 2023. Vamos lá saber tudo sobre essa história desse homem que fugiu de um dos campos mais terríveis ali durante a Segunda Guerra Mundial. Vamos lá. Vamos acompanhar na leitura desse livro a história intrigante, ao mesmo tempo enigmática e corajosa do Rudolf Vibra, também chamado como Walter Rosenberg. Ele mudou de nome depois com o tempo. Enfim, a gente vai acompanhar aqui a história de Walter Rosenberg, que em 1924 nasceu na Eslováquia. E ali é um judeu, né? Ele é judeu eslovaco. E é bem interessante toda a história dele, porque ele já foi um menino muito prodígio, eu posso dizer dessa forma, porque o Walter, ele sempre teve uma visão diferente, né, em relação aos outros meninos, outras pessoas da comunidade dele. A gente acompanha isso desde a infância. Antes de iniciar um pouco sobre a história desse personagem maravilhoso, desse homem incrível, né? É interessante esse livro, que foi recentemente lançado pela Intrínseca. É um livro que me fisgou desde a primeira página. Vocês sabem muito bem que eu gosto muito desse tema. O tema ali é da Segunda Guerra Mundial, literatura de testemunho e coisas afins. E esse livro me pegou de um jeito assim, tão avassalador que eu não queria saber mais nada, só ler ele. É interessante que no início desse livro há uma breve introdução. Posso dizer que uma espécie de prefácio, em que já diz como ele fugiu, ele já corta ali, olha, ele fugiu dessa forma. Então ele fez isso, ele fez aquilo, e já meio que faz um resumo da vida desse fugitivo lá de Auschwitz. É bem bacana, muito bacana. E aí você lendo esse prefácio, você já fica, socorro, como foi que deu isso? Porque no prefácio ele já diz logo como ele fugiu daquele campo, mas não disse as circunstâncias, como é que foi chegar até lá. E aí a gente fica muito eufórico querendo saber como é que foi tudo isso. Mas enfim, voltando à história aqui desse homem. O Walter Rosenberg, ele nasceu na Eslováquia em 1924, cresceu ali na comunidade e foi também observando, né, ao longo de sua vida ali na Eslováquia o fanatismo crescendo, a extrema, né, os extremos ali ficando meio empolvorosos e as coisas ficando muito estranhas, né, sobretudo essa questão do antissemitismo que ele já observava ali em pinceladas. Mas ao longo da sua adolescência ele foi observando outras coisas, como algumas leis e algumas regras boicotando e coibindo a ida e vinda dos judeus ali na Eslováquia. E ele já achando aquilo muito estranho e já desconfiando que aquilo não ia para lugar nenhum e também ia dar mal para a comunidade dele ali, né? E aí era só ele e a mãe dele, né? Ele fala para a mãe: "Mãe, eu vou me embora, eu vou tentar sair daqui". Já tinha iniciado a Segunda Guerra Mundial nesse tempo ali do início da adolescência dele, né? Na adolescência, durante a adolescência. E ele diz que vai embora para a Inglaterra para tentar de alguma forma se associar ali com os ingleses, para tentar ajudar ali para coibir aquele mal que estava corroendo principalmente, né, a Europa toda, mas acho que principalmente ali a Europa, o leste europeu, podemos dizer dessa forma, porque estava chegando já naquela parte Polônia, Eslováquia, Hungria e outras coisas, mas claro, dominou quase toda a Europa. Então ele vai tentar fugir, ele vai fugir ali para outro país e a gente vai acompanhar já essa primeira aventura dele. E nessa aventura ele se dá mal, né? Porque ele não faz as coisas bem arquitetadas, ele não pensa direito como vai chegar até aquele ponto em que ele quer ir,
as circunstâncias que isso tudo pode acontecer. E nesse meio tempo ele tenta voltar, né? Voltar porque o cerco ali tá fechando e tudo tá se confluindo para alguma coisa e ele acha que vai ser pego pelos nazistas, ele acha que vai ser pego pela polícia ali que vai entregar ele. E aí ele já resolve voltar. Ele retorna, né? Até porque tem algumas outras pessoas ali que recomendam volte para sua terra, porque lá você está mais seguro do que aqui. Ele vai fazer esse retorno, esse caminho inverso que ele fez para chegar até aquele ponto. E nesse caminho inverso ele é pego. E já várias pessoas, já vários homens ali e mulheres também na comunidade dele já foram deportados. Mas ele não queria ir porque ele já sentia o que ia acontecer e aquela história estava toda mal contada. Mas ele é pego, ele é transportado, a gente já conhece toda essa história do transporte, aqueles transportes naqueles comboios, né, naqueles trens e que tem umas madeiras fechando, como se fossem trens de fato para levar gado. E aí ele vai, né, dias e dias ali dentro, ele chega em um dos campos, que eu não vou dizer quais os percursos, vocês vão ler para entender. Ele chega em um dos campos e já vê uma coisa diferente. Manda ele tirar a roupa, manda ele já corta o cabelo dele, colocam um número nele e aquela coisa toda dos livros que a gente já sabe toda essa história. Então, toda essa história, todo esse percurso são histórias que você aí que já leu algum livro sobre esse relato, sobre relatos de sobreviventes, você já deve conhecer todo esse padrão, né, de captura, de transporte, de identificação. Mas ao chegar lá, ele já começa a visualizar um mundo diferente, né? Viu que ali dentro não é uma coisa que ele estava imaginando, era algo muito pior. Tem várias pessoas que ele conhece ali, ó, já vi aquela pessoa que estava sumida, mas estava aqui, né? E aí ele descobre a morte ali que dia a dia tá ao lado dele. Isso era uma coisa natural e ele tinha que se adaptar àquilo. Uma coisa que é bem interessante com o Walter Rosenberg é que ele já foi arquitetando diversas formas, né? Porque desde que ele pisou o primeiro pezinho ali no campo, ele já botou na mente, eu preciso fugir. E ele já tinha isso em mente, ele já foi trabalhando isso mentalmente. E ao longo desses tempos, né? Durante a sua adolescência, que ele foi capturado em 1942... Então, durante a adolescência, que ele foi capturado adolescente, ele chega ali e já vai arquitetando fazendo um planejamento de longo prazo de como poderia ser essa fuga. E aí, ao longo do tempo, ele vai observando várias fugas, sim, porque nesse meio tempo ocorreram várias fugas ou várias tentativas de fugas. E aí ele viu que aquele tipo de fuga não daria certo. Aquelas pessoas, aqueles judeus ali que depositou toda a sua confiança em um capo, né, um daqueles capos ali no campo, não era um bom caminho. Então ele foi estudando vários aspectos. É tanto que tem uns trechos aqui que eu selecionei para vocês entenderem um pouco o que é tudo isso, né? E olha isso, ó. Fugir era uma loucura. Fugir era sinônimo de morte. Tentar fugir era era tirar a própria vida. Todo mundo sabia disso, mesmo que ninguém dissesse em voz alta. A calamidade com que toda a certeza desabaria sobre quem quer que fosse temerário o suficiente para proferir a palavra e desafortunado o bastante para ouvi-la. É interessante aqui que nesse pequeno relato a gente já vê essa questão. Fugir era uma loucura. Por que ele diz isso? Fugir era uma loucura. Ele vai observando, como eu falei anteriormente, diversos exemplos de pessoas que tentaram fugir e não deram certo. E aí são várias tentativas e várias tentativas diferentes. Um confiou, depositou toda a sua confiança em um alemão lá que estava dentro de um campo. Não deu certo. Esse alemão, ele fez armação para essa pessoa. Tentar fugir por se esconder em um caminhão, não dá certo. Se esconder em tal canto, os cachorros acham. Então tudo isso parece que estava extremamente arquitetado pelos alemães ali. Então qualquer forma ali de pensar em fugir, já sabia como proceder. E aí o castigo era horrível, né? Porque se pegasse você fugindo,
Aí pegava aquela pessoa e utilizava como exemplo ali, trazia toda a turma ali de dentro do campo e mostrava, olha, esse aqui tentou fugir, olha o que eu vou fazer com ele. Então era mais ou menos assim. Aí ele relata tudo isso aqui de forma bem interessante. Aí tem um outro ponto que muito me chamou a atenção, em que diz assim, ó, porque teve sim fugas antes do Walter Rosenberg. É interessante essa fuga do Walter, porque ele, ao fugir, ele consegue salvar milhares de pessoas. Sim, milhares de pessoas. Eu chego lá para vocês saberem um pouco disso. Aí diz assim, ó, os senhores de Auschwitz tiravam o maior proveito possível desses fracassos e faziam de tudo para que se tornassem conhecidos. Lembra o que eu falei anteriormente? Todas essas fugas que não deram certo, eles pegavam esses autores das fugas, traziam e utilizavam como exemplo. Aí ele diz aqui, ó, fazer de tudo para que se tornassem conhecidos, a fim de solapar qualquer esperança dos cativos. Mas as tentativas de fuga continuaram. Desde a criação do campo, em 1940 até 42, apenas 50 prisioneiros tinham conseguido escapar. Olha esse tempo. De 40 a 42, ou seja, 2 anos ali, 50 conseguiram escapar. Em 43, o número de fugas bem-sucedidas subiu para 154. A maioria delas, porém, fora de prisioneiros poloneses não judeus, cujas condições no campo eram melhores e os quais ocupavam postos de trabalho, fosse nos hospitais, nos serviços especializados, fosse nos burocráticos, que tornavam a fuga mais viável, o que era crucial. Os demais eram prisioneiros de guerra soviéticos, pelo que Walter sabia, nenhum judeu tinha conseguido sair vivo dali. E aí o Walter seria o primeiro, teoricamente, né? Porque todas as outras fugas, pelo que é dito aqui, foram de certa forma mais fáceis de conseguir por o posto de estar, você estava em um determinado lugar, enfim. Mas como é que foi a fuga do Walter, né? O Walter, ele já estava arquitetando isso, ele pegou várias dicas, teve uma dica crucial, porque veio um prisioneiro de guerra, se não estou enganado, russo, que era participar, ele era um dos integrantes do Exército Vermelho, e ele era especialista em fuga, né, em escapismo, coisa assim. E aí, o Walter, como eu disse a vocês lá no início, ele era muito inteligente e ele já era diferente de todas as crianças ali, de várias pessoas. Ele era muito autodidata, ele aprendeu diversos idiomas, inglês, além do idioma original dele, né, o nativo dele. Ele também sabia russo, ele sabia, enfim, vários idiomas. E esse russo, quando chegou, ele sabia comunicar com ele. Então, ele se comunicou com esse russo e pegou diversas dicas. Além disso, foi essa fuga do Walter teve muitas coisas, muitos pontos ali. Não só a expertise dele, a destreza dele, a inteligência dele, mas também alguns pontos de sorte. Porque o Walter, ele foi destinado para trabalhar em diversos lugares, né? Ele já pegou ali ele pegou vários exemplos, né? Ele é uma pessoa ali que eu observei ao ler esse livro, que ele absorvia muita coisa e transformava aquilo em uma espécie de conhecimento. Então ele pegava vários aspectos ali que poderiam, de certa forma, machucá-lo ou trazer algum dano para ele. Ele disse, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. E ele foi sobrevivendo ao longo desses anos e foi trabalhando em vários lugares. Um desses lugares que ele trabalhou foi o Canadá, que chamava assim. Era onde recebiam as pessoas ali, mas também as roupas, né? As roupas eram triadas, faziam uma triagem das roupas, das coisas, de tudo, em que quando chegavam as pessoas ali no campo, eles faziam uma espécie de triagem de tudo ali. E aí foi pegando aquelas roupas, aquelas coisas. Então, era um trabalho exaustivo, mas não tanto quanto os outros lá fora. Então, foram várias coisas ali se confluindo. Mas, claro, ele trabalhou em diversos lugares muito exaustivos. E ele foi pegando experiência de cada ambiente ali. Foi observando como os guardas se comportavam, como os cachorros se comportavam. Inclusive, essa questão do cachorro é muito interessante porque os cachorros ali são treinados para achar qualquer pessoa, independente do buraco onde você esteja. E aí esse russo, né, que chegou lá
esse prisioneiro de guerra, ele ensinou bem direitinho como camuflar e como esconder ali as coisas em que, de certa forma, o cachorro não ache, né? E isso foi crucial também para o Walter, né, sair ali. Ele queria uma espécie de ajudante cúmplice, mas não poderia ser qualquer um, porque ele já viu o exemplo passado em que se ele se associar a alguma pessoa, e se essa pessoa for uma pessoa que vá delatar, ele vai se dar mal e tudo por água abaixo. Além do mais, outras pessoas não podiam saber que ele iria, de certa forma, fugir e não poderia saber como, então tudo era arquitetado de forma muito sigilosa, até porque as pessoas ali, qualquer pessoa que fugisse, as pessoas que soubessem tinham que dizer e eram açoitadas, enfim, aquela coisa toda. Mas o Walter achou uma pessoa ali que já conhecia antes de entrar no campo, lá da Eslováquia. Era um amigo dele, um amigo muito íntimo, então ele contou essa proposta para esse amigo dele e os dois arquitetaram tudo e conseguiram fugir. Em 1944, Walter fugiu, saiu do campo e conseguiu salvar milhares de pessoas, sobretudo os húngaros, porque estavam construindo coisas novas ali, novos empreendimentos dentro do campo para receber uma demanda gigantesca de judeus húngaros, porque os alemães tinham invadido a Hungria e eles queriam trazer esses judeus húngaros para o campo. E, gente, sério, ele salvou essas pessoas. Aqui vai contar isso também. Mas há um outro livro que o próprio sobrevivente, né, o fugitivo, ele escreveu, se chama a Escaped from Auschwitz. Eu vou botar a capinha aqui. Eu acho que não tem tradução ainda para o Brasil. Mas esse livro, escrito por esse autor aqui, o Jonathan, é um documento impecável. E eu digo que é um documento impecável porque logo aqui no final tem muita coisa. E eu fico, quando há biografias, coisas do tipo, aqui no final tem muitos dados, muitas referências em que o autor, né, se baseou, foi buscar referências bibliográficas, muita coisa profunda que ele fez aqui para buscar a história de forma muito precisa, né, diversos relatos, a história muito precisa desse homem. E aí, como ele escapou? Não vou contar, você vai ler o livro e vai saber a forma que ele escapou. É muito genial. Eu estou, assim, muito surpreso, em choque ao mesmo tempo. Vocês precisam conhecer essa história, só lendo para saber como ele escapou. Eu só contei um pouco das circunstâncias, mas vale a pena a leitura. Você não vai conseguir parar de ler. Eu digo a vocês, esse, até agora, é o melhor livro do ano, o melhor livro de 2023 até agora. Gente, que livro genial, sério. Vocês precisam conhecer essa história, porque aqui ele diz a arte da fuga, o título, mas de fato é isso. Ele estudou tudo, ele estudou por anos essa fuga, pegou vários exemplos de pessoas que tentaram fugir e não conseguiram, foram capturados, e ele não poderia repetir aquele negócio. Ele teria que fugir, mas não poderia ser capturado, porque se ele fosse capturado, seria fatal. Ele foge, consegue salvar muitas pessoas e faz um documento denunciando todo aquele horror. Gente, é brilhante, vale a pena a leitura. Se gostou do vídeo, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve. Até mais. Tchau.